né? Mas além de responder, eu queria fazer uma outra pergunta, considerando que na sua coluna, dia 13 de dezembro, Só Faltam os Palestinos, foi feita a partir do reconhecimento do presidente Lula do Estado palestino, e que o governo Dilma vem sinalizando uma mudança aí na postura em relação aos direitos humanos, à política externa. Você acha que a relação do Estado brasileiro com essa questão vai mudar no governo Dilma ou vai seguir a mesma linha do governo Lula? Eu devo dizer que não é problemático que o governo brasileiro reconheça um Estado palestino no sentido de reconheça a necessidade da existência de um Estado palestino. Pelo menos cento e muitos países já o fizeram, Portugal também já o fez, muitos países da União Europeia também já o fizeram. Mas, quer dizer, não é problemático o reconhecimento de um Estado palestino, porque a grande maioria da comunidade internacional hoje entende que a resolução do problema passa pela existência de dois Estados, lado a lado, com fronteiras reconhecidas, seguras, soberanas. Não há grande polémica com isso, embora, retomando, enfim, disseram-se tantas coisas que eu, na verdade, nem sei por onde começar, mas começando pelo Estado único, um Estado que seja um Estado binacional, essa é uma possibilidade, e essa possibilidade foi avançada pelo Noam Chomsky. Ele disse que só havia uma solução para o conflito, era a existência de um Estado, e ele deu exemplos, ele disse, é perfeitamente possível a existência de várias nacionalidades num único Estado. E depois ele disse, olhem para o Líbano. Bem, 2 anos depois o Líbano estava em guerra civil. Então foram perguntar, o Chomsky, depois dessa situação, perguntaram-lhe, o senhor mantém que deve haver um Estado único para duas culturas, quando o Líbano está em guerra civil? Ele disse, não, isso aconteceu no Líbano, mas não é a regra, porque existem outros casos de sucesso, como a Jugoslávia. Bem, passados 5 anos, a Jugoslávia estava em guerra civil. Ou seja, a existência de um Estado binacional, quando existe todo um historial de conflitualidade, parece-me, na minha opinião, um desastre para esta solução, ou seja, para este problema. Se a história ensina alguma coisa, é precisamente para evitar a existência de um Estado binacional. No Líbano e na Jugoslávia, isso foi, sem dúvidas, um desastre. Agora, relativamente a ideia de que o Islão é o bode expiatório, eu peço desculpa, mas não é o Islão que é o bode expiatório. O Islão é uma grande religião, como o cristianismo, como o judaísmo. Não, aqui a questão não está no Islão. O problema está na transformação de preceitos corânicos em cartilhas de guerra e de destruição. Isso não é feito por judeus, nem é feito por cristãos. São feitos pelos próprios islamitas. É muito curioso porque há uns meses houve um vídeo feito pelo Geert Wilders, enfim, que é um agitador, um propagandista, em que ele mostrava preceitos corânicos e o 11 de setembro, os atentados terroristas de Londres, de Madrid, etc, etc. E o mais curioso é que alguns operacionais da Al-Qaeda que viram o vídeo disseram, esse vídeo podia ser um vídeo feito por nós. A única parte do vídeo que eles não podiam respeitar era o momento em que se rasgavam a página do Corão. Mas, de resto, a ideia de que os atentados terroristas tenham uma caução corânica, que os próprios terroristas reclamam, não são os judeus, nem os cristãos, são os próprios terroristas islâmicos, é que falam na necessidade de levar a cabo uma guerra santa. Não é o Ocidente, nem os Estados Unidos, nem Israel, nem as Nações Unidas, são os próprios terroristas. E, portanto, aqui a grande questão é a questão com o islamismo, porque essa questão foi posta pelos terroristas, não pelo Ocidente. Não é o Ocidente que está a dizer que o Corão é uma arma de guerra. São os próprios terroristas que estão a dizer que o Corão é uma arma de guerra, desrespeitando a sua própria religião, aliás. São eles que estão a desrespeitar a sua própria religião. Quando as pessoas criticam os cartoons de Maomé, a ideia de que se fazem cartoons de Maomé, eu acho muito mais desrespeitoso para a religião islâmica que existam terroristas que tenham o nome do profeta e que cometam atos com o nome do profeta. Isso é que são os próprios que desrespeitam a sua própria religião. Relativamente ao Hamas, sobre a carta do Hamas, na verdade, a carta do Hamas nunca foi rejeitada formalmente por nenhuma autoridade do Hamas. E este é que é o ponto. Ou seja, eu não sei se a carta do Hamas foi feita por um velho ancião no momento de delírio. A verdade
é que a carta nunca foi renunciada. O Hamas nunca disse, muito bem, vamos negociar com Israel e vamos reconhecer Israel. Israel existe. Agora, nós queremos que vocês também nos reconheçam a nós. O Hamas nunca disse isto. Eu lamento, mas nunca disse isto. E quando Israel retira da faixa de Gaza, e portanto, e foi uma decisão do Ariel Sharon, não foi uma decisão porque o Ariel Sharon era um benemérito. Não, o Ariel Sharon não é um benemérito. O Ariel Sharon entendeu que não fazia parte dos interesses israelenses continuar em Gaza por motivos do terrorismo, por motivos demográficos, etc. O Ariel Sharon retira de Gaza. E qual é a resposta? A resposta é o lançamento de rockets para o interior de Israel. Eu estive em Israel há 2 anos e tive a possibilidade de falar com várias pessoas da OLP, pessoas do Departamento do Ministério da Defesa de Israel, e quando eu lhes perguntei quando é que Israel pensaria em retirar da Cisjordânia, a resposta de toda a gente, incluindo da esquerda israelense, era nunca. Depois do que se passou em Gaza, nunca vamos retirar da Cisjordânia. Isto é dramático. Porque quando Israel retira de Gaza e aquilo que recebe é o lançamento de rockets, quer dizer, todo o processo de paz está destruído. Está absolutamente destruído. Relativamente sobre todo o movimento sionista e sobre o que se passa em Israel, eu gostaria só de dizer que os árabes têm mais direitos em Israel do que em qualquer outro país árabe. Incluindo o direito de votarem. Incluindo o direito de votarem. Aliás, tirando o caso da Turquia, que é um caso específico, eu gostaria que me dissessem que outro país árabe é um país democrático e livre. Para além disso, eu gostaria apenas de dizer que todos os anos, chegam centenas de pedidos de exilados árabes, quer seja por motivos políticos, por motivos sexuais, etc., que têm que fugir dos países árabes para não serem executados. E quando nós viajamos, eu tive essa possibilidade de viajar pelo Egito, viajar pela Tunísia, viajar para a Argélia, o grande sonho das classes médias nesses países é poderem ou emigrar para os Estados Unidos, ou para a Europa, ou para Israel. Para terem a possibilidade de uma vida livre. Por último, gostaria apenas de... relativamente a Camp David, foi dito que Arafat não podia aceitar o que foi proposto em Camp David. Eu concordo absolutamente, ele não podia aceitar, porque ele sabia que se aceitasse, aconteceria a ele o que aconteceu a Sadat, o presidente egípcio. Não porque Arafat iria aceitar menos do que os palestinos gostariam, mas porque ele simplesmente iria colocar um ponto final numa história de conflitualidade com Israel. E este é que era o problema. E Arafat entendeu perfeitamente que não era porque lhe estava a ser oferecido um arrabal de Jerusalém, porque na segunda rodada de ofertas o Bill Clinton é muito claro de que aquilo que estava a ser oferecido era a parte palestina de Jerusalém. Porque isso não tinha ficado bem claro da primeira ronda. Mas o Arafat entendeu que se aceitasse o que se passava em Camp David, isso era o fim dele. Era o fim dele porque os palestinos matavam-no. E matavam-no como mataram Sadat, aliás. E é nesse momento que o Arafat fala do problema dos refugiados. E como é que o Arafat coloca o problema dos refugiados? Ele diz, os refugiados palestinos têm todos que regressar a Israel. O Arafat diz isso porque ele sabia que ao dizer isto, ele destruía as negociações. Porque Israel não podia aceitar. Por último, sobre os refugiados, o único historiador que tem feito um estudo aprofundado sobre o problema dos refugiados e que não é propriamente um historiador pró-sionista, embora ele tenha refeito as suas visões nos últimos anos, é o Benny Morris. É o único, é o grande historiador sobre este problema. Não conheço nenhum outro grande historiador sobre o problema dos refugiados. E é verdade que houve muitos refugiados palestinos que foram expulsos por Israel. Tem toda a razão. Houve outros que fugiram por iniciativa própria. E houve outros, sobretudo as elites mais altas,
que se retiraram na esperança de que houvesse uma vitória árabe e que depois eles pudessem regressar. Ou seja, o fenómeno dos refugiados é um fenómeno extraordinariamente complexo. E mais complexo é o facto de quando nós falamos dos refugiados, nós não falamos dos refugiados judeus, porque também houve refugiados judeus. Houve milhares, centenas de milhares de refugiados judeus que foram expulsos dos países árabes. Foram expulsos do Egito, do Iémen, da Jordânia. E a questão que se coloca é, e os direitos destes refugiados? O grande problema é que nós não falamos destes refugiados, porque estes refugiados foram integrados no Estado de Israel. E os refugiados árabes nunca foram integrados pelos países árabes que estavam à volta de Israel. E nunca... E nunca... Deixa... Eu não posso dizer. Não, por favor, não, continua, não. João. Não, peço desculpa, não é verdade. Não é verdade. Peço desculpa, não é verdade. Não é verdade. E portanto, nós hoje falamos do problema dos... Por favor. Se eu abrir uma exceção para o senhor, eu vou ter que abrir uma exceção para todo mundo. Eu não posso fazer isso. Nós falamos dos refugiados palestinos que, de facto, vivem em situações precárias e vergonhosas. É um facto, isso é um facto. Basta visitar qualquer campo de refugiado. Porque estes refugiados nunca foram integrados pelos países árabes, pelos seus irmãos árabes. Quando se devia de esperar que eles tivessem sido integrados nos países árabes. Por último, relativamente aos territórios, foram falados sobre os territórios ocupados. Eu gostaria apenas de dizer que o único território que neste momento está ocupado é a Cisjordânia. Gaza já não está ocupada. Gaza não está ocupada e, portanto, o grande problema que neste momento se coloca é saber como negociar uma paz com o Estado palestino quando a própria Palestina, entre aspas, está dividida entre duas autoridades. Como é que se resolve este problema? E, sobretudo, como é que se resolve este problema, sabendo que ainda existe um problema por cima deste, que é o facto de existirem grupos financiados pelo Irã que não querem negociar com Israel. Este é o grande problema. Querem destruir Israel. Porque não aceitam a presença da entidade sionista. Porque se o Hamas dissesse nós queremos reconhecer Israel, isso seria do interesse de Israel. Mas não é esse o problema. O problema é que a carta fundamental do Hamas nunca foi corrigida, nem nunca foi publicamente renunciada. E este é que me parece ser o problema fundamental.